Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo aí ao canal Breu Leandro Mendes. Falar umas verdades porque é a verdade que liberta. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, a vida de ninguém vai mudar, transformar, melhorar se simplesmente ir para a igreja. A igreja, o CNPJ da igreja, os costumes, a doutrina, a fé, né, da igreja que é passado lá, até a palavra que é passada lá não vai mudar a sua vida. Porque se mudasse, a sua vida já estaria transformada, né? Então não é o que é dito, o que é falado, o que é feito na igreja, mas é se você leva a sério tudo que é dito, tudo que é falado, tudo que é ensinado. Se você leva a sério e pratica, traz para a sua vida, né, como um ensinamento de vida, através do Espírito Santo para te guiar, aí você vai transformar a sua vida. Fora isso, não vai. Mas não vai mesmo. Entende? Então, tem muita gente perdendo tempo dentro das igrejas, tem muita gente perdendo tempo fora das igrejas, tem muita gente perdendo tempo nas religiões. Perde tempo, se desgasta, fica olhando o erro do outro, a falha do outro. E a vida dela não é transformada e não vai mudar, irmão. Sabe por que não vai mudar? Porque a pessoa tem que mudar. A pessoa tem que mudar. Não é a igreja que tem que mudar. Não é a religião que tem que mudar. É você que tem que mudar, pô. É você que tem que mudar. Não está satisfeito? Você que tem que mudar. É você que tem que mudar, porque onde é pregada a palavra de Deus, aonde eu estava procurando aqui a Bíblia, eu tenho umas 4 aqui em casa, né? Aqui, ó, tem uma aqui, ó, pequenininha, essa é antiga, conosco. Tem uma grande, tem uma do meu filho, tem uma da minha esposa. O que não falta é Bíblia, o que não falta é a palavra, o que não falta são igrejas que ensinam a fé, que ensinam como você buscar a Deus, ensinam espiritualidade, ensinam comportamento. Então tem muita gente que critica as igrejas, critica as religiões, mas o problema não é a igreja e nem a religião, é a pessoa, irmão. O problema é a pessoa. O problema está dentro da pessoa. Dentro da pessoa. Não é a igreja que é problemática. É a pessoa que está lá. Porque não existe problema na palavra de Deus. Não existe problema no Espírito Santo. Não existe problema na fé. Não. É a solução. Pelo contrário, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, onde é pregado a palavra de Jesus, ensinado a palavra de Jesus, ali tem salvação, ali tem cura, tem libertação, tem prosperidade. Mas tem na vida daqueles que ouvem, creem, obedecem e vivem de verdade. Fora isso, irmão, você vai ser mais um no meio de uma multidão. Você vai ser mais um ali, no meio de uma multidão, criticando, murmurando, falando mal, igual o povo que saiu do Egito. Saiu do Egito, mesmo assim, estava perdido no mundo, saiu do Egito, encontrou uma direção, encontrou um líder, encontrou alguém para guiar eles, para livrá-los da escravidão do Egito. Mas Deus sempre nos leva para o deserto. As pessoas pensam que elas vão para a igreja e vai ser mil maravilhas. Vai dar tudo certo, vão amá-las, vão respeitá-las, vão ajudá-las, né? Até vão. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas você vai ter que andar com as suas próprias pernas. Você vai ter que usar a sua fé. Você vai ter que aprender a depender somente de Deus e amar o próximo por mais que o próximo não te ame. Ajudar o próximo por mais que o próximo não te ajude. Entende?
Deus, o próprio Espírito Santo, vai permitir você ir para o deserto, assim como no passado, assim como está escrito na Bíblia. Isso não é palavra de pastor nem de religião, não. Está escrito em um livro. Na Bíblia está baseada mais de 7.000 religiões. Da Bíblia foi tirado mais de 7.000 religiões. Mas a religião não salva ninguém. A religião não muda a vida de ninguém. A religião é algo criado por homens para que haja uma doutrina. Entende? A verdadeira religião é amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Entende? E cuidar dos órfãos e das viúvas. Então a igreja é um ótimo lugar para se aprender a amar a Deus. É um ótimo lugar. Tem erros? Tem. Tem falhas? Tem. Tem lobos disfarçados de pastores? Tem. Tem bodes disfarçados de ovelhas? Tem. Ué, mas Jesus disse que haveria. Jesus e a palavra de Deus nas Escrituras não nos engana. Entende? Então, o que você está fazendo na igreja? Você está buscando, está indo para a igreja para aprender mais de Deus, para buscar a Deus, para aprender as coisas espirituais, para aprender a amar e ser amado, para aprender a vencer financeiramente. Aprender. É você que vai ter que fazer a sua parte. Deus faz o impossível, o milagre. Você vai ter que fazer o possível e a sua parte. Ou você está indo para a igreja para depender do pastor, para depender do irmão, para depender de uma ajuda, porque você está passando por problema, por dificuldade. Entende? Não, pessoal. A igreja é lugar de ensinamento. É lugar de você aprender a usar fé. Quando eu cheguei na igreja, eu não fui buscar ajuda, mesmo precisando. Eu não fui buscar ajuda financeira, mesmo precisando, mesmo não tendo o que comer dentro de casa. Eu não fui buscar ajuda financeira do pastor. Eu não fui buscar um emprego. Eu não fui, buscar coisas materiais. Não. Eu fui buscar a direção de Deus, o que eu realmente teria que fazer para mim ser feliz, para me mudar de vida. E lá eu fui ouvindo coisas que eu não queria ouvir. Eu fui aprendendo coisas que ninguém me ensinou. Por que eu não queria ouvir? Porque é muito ruim você ouvir que a responsabilidade é sua. É muito ruim você ouvir que você colhe aquilo que você planta. É muito ruim a gente ouvir a verdade. É muito ruim a gente ouvir que a gente é preguiçoso, vitimista, se faz de vítima, de coitadinho, que Deus não tem pena de ninguém. É muito ruim a gente ouvir a verdade, porque Deus, ele não age pelo sentimento como nós agimos. Deus não age pelo sentimento como as pessoas agem. Não. Deus é justo. Deus é bom. Agora pensa comigo. Se Deus é justo e Deus é bom, então por que a pessoa está reclamando da vida dela? Se Deus é justo e Deus é bom, como ela já falou, diz crer que Deus é, por que ela está reclamando com Deus? Por que ela está murmurando? Por que ela está olhando tudo com maus olhos? Sabe por quê? Porque de fato ela não conhece a Deus. Porque de fato ela não quer conhecer a Deus. Porque de fato ela não quer fazer a parte dela de sacrificar. Porque de fato ela quer que as pessoas e o próprio Deus faça o que é para ela fazer. Entende? Então tem muita gente nas igrejas que se faz, infelizmente, de vítima, se faz de coitadinho. Mas lembre-se de uma coisa. Tem gente que paga caro. Tem gente que paga caro e paga bem caro para ir em uma palestra
de motivação financeira, educação financeira. Tem gente que paga caro para fazer terapia de casal. Tem gente que paga caro para ir num psicólogo, para entender da mente dela. Tem gente que paga caro em uma consulta espiritual, né? Em alguma religião, ela vai pagar caro, né? Para ela evoluir, para ela se espiritualizar. Paga caro e muitas das vezes nem resolve. Mas ela está pagando caro. E as igrejas, ela não tem catraca para você entrar. Ela não paga ingresso antes de fazer o culto. Ela não cobra antes para falar a palavra de Deus. E muita gente reclama porque pede dízimo, porque pede oferta, porque faz voto. Pede dinheiro. Ué, você vive aonde? Em Marte? Em Nárnia? Você vive em Nárnia? Você vive no mundo de conto de fada? Debaixo desse sol, nessa terra, não se compra nada sem dinheiro. Não se paga luz sem dinheiro, não se paga aluguel sem dinheiro, não se compra papel higiênico. Às vezes que você vai para a igreja e usa o banheiro, você quer limpar. E aí, quem é que vai comprar isso? É com o dinheiro dos fiéis. É com o dinheiro de quem foi lá visitar, ouvir uma palavra de conforto, de fé, de esperança. Como eu fui um dia. E me ajudou demais. Eu sou muito grato. Sou muito grato, tá? Eu não sou preconceituoso com nenhuma religião. Não sou. Eu nasci em um berço espírita. A minha avó era mãe de santo. Entende? Eu tenho memórias ainda de quando eu era criança e vivia nesse ambiente. E eu fui percebendo que somente a religião não adianta, não muda a vida. Somente costumes não muda. Entende? Não muda, porque por mais que a minha avó vivesse e obedecesse aquela religião, aquela doutrina, as regras que existe no espiritismo, na Umbanda, ela não era feliz. A gente não tinha uma vida feliz. Entende? Então não é a religião que muda, mas é a palavra de Deus. Mas é Jesus Cristo. Isso muda. Então, a minha avó, ela largou essa religião, deixou de seguir e foi para a religião evangélica. A religião evangélica também não muda. O ser evangélico não muda a vida de ninguém. O ir para uma igreja não muda a vida de ninguém. Porque a minha avó foi, a minha mãe foi, melhorou. Porque mudou certos costumes, hábitos, mas muita coisa dentro do coração não tinha mudado. O problema não estava na religião, estava em nós, estava na pessoa. Que por mais que ouvisse o que estava escrito na palavra de Deus, não conseguia praticar. Entende? Então, eu não vi aquela transformação, houve uma melhora. Então, eu já passei pelo espiritismo, já passei pelas denominações, já fui da Assembleia, já fui da Igreja Batista, né? Hoje eu estou na Igreja Universal de Deus. Mas não é a Igreja Universal de Deus que mudou minha vida. Não foi a Assembleia de Deus, a Batista, e nem nada e nem ninguém. Mas a palavra de Deus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem disse isso? Não foi nenhum líder espiritual, não foi nenhuma religião, denominação, não foi Jesus. Então nós temos que ir até Jesus. Entende? E Jesus é pregado na religião, nas igrejas. Nas igrejas. Então, a Igreja Católica fala de Jesus, a Igreja Católica fala do Espírito Santo,
Até hoje o espiritismo, ele está falando do espírito. Entende? Mas cabe a nós, cabe a você seguir a palavra, colocar em prática. Então, talvez você está em uma religião, em uma denominação, em uma igreja, no espiritismo, não sei qual é a religião, não importa a sua religião não, Deus não está nem aí para a religião, pessoal. Deus está pouco se importando com a minha ou com a sua religião. Pouco se importando, essa é a verdade. Os religiosos, eles não têm resultado. Os religiosos, eles não têm resultados na sua própria vida. Eles não desfrutam do melhor dessa terra, não têm paz, não têm alegria, brigam pelas coisas desse mundo e ainda não vão herdar o reino de Deus. Porque foram os religiosos que crucificaram Jesus. Foram os religiosos, os doutores da lei, os doutores da palavra, que conhecia a palavra, mas não vivia nada do que conhecia. Não praticava nada do que conhecia. Eles cobravam, pediam para que fizessem. Ame o próximo, mas ele mesmo não queria amar. Dê, mas eles mesmos não queriam dar. Façam pelo próximo, eles queriam que fizessem por eles, mas eles mesmos não faziam nada por ninguém. Não, eles queriam só o mérito. Isso não mudou. Mas e aí? Você acha que Jesus ficou discutindo com eles, batendo boca com eles, reclamando com eles? Jesus foi contra a religião, foi contra a igreja, foi contra a lei, foi contra a doutrina? Não. Não, pelo contrário, Jesus estava acima de tudo isso, vivendo no amor, pela fé, obedecendo o Pai, realizando o milagre. Então, você é o próprio milagre. Você é o próprio milagre. Você tem que realizar o milagre na sua própria vida através da sua fé em Deus, na prática e obediência da palavra de Deus. Você mesmo. Então não dependa de religião, não dependa de denominação, não dependa de igreja, não dependa de líder espiritual nenhum. Pelo contrário, nós precisamos. Eu sou muito grato de verdade. Grato de verdade. Sou muito grato a tudo e a todos. Grato à minha avó, grato à minha mãe, grato ao pastor da Assembleia, grato aos pastores da Igreja Batista que eu passei, gratos a tudo, a todos cujo Deus usou para poder abrir a minha mente, para me despertar que eu não dependo de ninguém para ser feliz, assim como você também não. Assim como você também não. A sua dependência, ela tem que estar somente em Deus. Você cumprindo com a palavra de Deus. Aí, tem um montão de gente que fica falando mal. Fala mal de religião, fala mal de denominação, fala mal disso, fala mal daquilo, e fala mal de um, fala mal da onde que um dia fez tão bem para ele. Entende? Poxa, se não está satisfeito, irmão, com a sua religião, muda de religião. Se não está satisfeito com a sua denominação, muda de denominação. Mas eu já vou te avisar, o problema não é a religião e nem muito menos a denominação. O problema é você que não ouve a voz do Espírito Santo. O problema é você que não pergunta a Deus, ó meu Deus, aonde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Porque não vai ter lugar perfeito aqui nessa terra, não. A perfeição está em Cristo, a perfeição está em Deus e nós temos que buscá-los. Buscar a Deus de dia, de tarde e de noite. Meditar na palavra dele e pedir misericórdia para que nós viemos ter condições de colocar em prática, porque por si só, por nós mesmos, nós não conseguimos. Nós somos miseráveis pecadores, porém, aqueles que decidem não viver na prática do pecado são aperfeiçoados pelo poder de Cristo. Entende? Então para com esse negócio de que essas pessoas ficam... Eu fico vendo, é uma briga danada. É de religião contra religião, é de denominação contra denominação, é de irmão contra irmão, é de crente contra crente. É todo mundo, um querendo ser maior, melhor do que o outro, e tá todo mundo esquecendo
de cumprir o que está escrito nesse livro, que é o resumo de Gênesis e Apocalipse. Quer cumprir o que está escrito aqui? De Gênesis a Apocalipse, mesmo sem saber o que está escrito, e viver o melhor de Deus, né, nessa terra, aprendendo, conquistando, resolvendo seus problemas dia a dia, vendo o milagre acontecer em você e em sua volta, e ainda herdar, crer, ter a satisfação e a alegria de saber que você não é dessa terra, né? O melhor de Deus não está nessa terra, mas preparado para você na salvação, porque você não é deste mundo, você não veio deste mundo, o seu espírito veio do reino de Deus, está aqui para servir a Deus e para voltar para Ele, mas para isso precisamos cumprir com o que está escrito aqui, ó. E o resumo é esse: amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Cara, isso é muito difícil. Amar a Deus acima de todas as coisas já é difícil. Já é difícil, porque Deus é espírito e ele se manifesta nas pessoas. É por isso que está escrito: como que você diz que ama a Deus se você não consegue amar quem você vê, que é o seu próximo? É por isso que está escrito: quando te fizerem um mal, você pague o mal com o bem. Porque o seu inimigo não é aquele que você vê, não é carne, não é sangue. Resumindo, não é o ser humano. O inimigo é principado, potestade, dominadores, enganadores, que andam nas regiões celestiais para enganar muitos. O nosso inimigo é espiritual e vencemos eles através da fé no Espírito Santo. Entende? Então, para com esse negócio de ficar julgando, com essa ladainha aí. A igreja pede muito, o outro dá muito dinheiro, o outro e o pastor é isso, e o pastor aquilo, e não sei o que, e falando, só olha os erros, só olha as falhas, só olha o pecado, sabe? Cheio de maus olhos. Até parece que você é perfeitinho, até parece que você é um santo, até parece que você não tem pecado, até parece que você nunca errou, até parece que você não pode errar e pecar e fazer algo além, pior do que essa pessoa que você está julgando e condenando. Até parece que não. Entende? Então não se ache a última bolacha do pacote, irmão. Não se ache. Não se ache. Sabe por quê? Porque Deus, ele vê tudo. Deus, ele vê o que o homem não vê. De repente você está criticando alguém, está criticando uma religião, uma denominação, uma ação, está criticando, falando de alguém que hoje pode não estar cumprindo com o que está escrito aqui, mas amanhã ela pode se tornar amiga de Deus. Ele pode se tornar amigo de Deus. Ele pode se arrepender de toda a ignorância que ele viveu, de todo o pecado que ele cometeu, de tudo errado que ele ensinou, e ele pode se voltar para o seu Senhor. E aí? Você vai continuar olhando para ele com maus olhos? Você vai continuar criticando tudo aquilo que ele foi e fez, mesmo depois que ele se arrepender? Mesmo depois que ele se arrependeu? Então, não julgue para que não seja julgado, não condene para que não seja condenado. Uma coisa que eu tenho lutado bastante, que é para não falar mal de ninguém. É muito difícil, porque quando nos fazem mal, nós queremos desabafar com alguém. Mas eu tenho aprendido a desabafar só com Deus. E se eu for falar mal de alguém, eu vou falar mal de mim mesmo. Porque eu tenho muita coisa para melhorar, eu tenho muita coisa para mudar, eu tenho muita coisa para aprender, eu ainda preciso muito evoluir. Então, se eu vou falar mal de alguém, eu vou falar mal de mim. Então, não fale mal de nada e nem de ninguém. Respeite a fé do próximo. Se o fulano é de uma determinada religião, amém, deixa ele lá. Com o seu exemplo, ele está te observando. Com o seu exemplo, você vai convencer ele a ele mudar de ideia. Entende? Mas não tente convencer ninguém, não, porque a gente não consegue, não, pessoal. Quem convence as coisas é o Espírito Santo. Nós temos que simplesmente obedecer e seguir a ele.
Fechou? Então eu queria compartilhar isso com vocês, porque tem hora que eu fico revoltado, mas não é com as pessoas, mas é com a situação. Entende? De ver todo mundo falando mal. Falando mal. Fale mal não. Fale bem. Tenha bons olhos. Não esquente a cabeça se falam mal de você. Você só não pode falar mal de ninguém. Porque tudo que a gente fala, enquanto está dentro de nós, as nossas palavras estão no nosso domínio. As nossas palavras são escravas, nossas escravas, quando estão dentro de nós. Agora, quando a gente fala, já era. A gente se torna escravo do que fala. A gente se torna servo do que fala. E aquilo que você falou, vai voltar. Aquilo que você falou, vai voltar. Então, abençoe as pessoas. Respeite elas. Deixe elas. Porque uma hora, quem vai tirar a ignorância é Deus. Quem vai abrir os olhos é Deus. Quem vai abrir a visão é Deus. Eu já fui muito ignorante. Eu já fui muito tapado. Sabe? A visão tapada. Por mais que eu ouvisse, por mais que as pessoas falassem, eu não queria ouvir. Eu queria fazer do meu jeito, da minha forma, né? Até a hora que eu entendi que não é do meu jeito, nem da minha forma, mas é da forma que está escrito. Tá ligado? Então que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês, enfim. Mas pratique a palavra de Deus, porque ela sim, ela vai te salvar. Eu não posso te salvar. Eu não posso mudar a sua vida, eu não posso fazer nada por você. No máximo eu posso orar. No máximo, se tiver nas minhas condições e posses, eu posso te ajudar de alguma forma. Mas que isso, não dá não. É só você e a sua decisão de entregar o seu coração na mão daquele que conhece o seu passado, que é para você aprender com ele. Aprender com o seu passado. O seu passado ruim não foi para te destruir, foi para te ensinar. Aprender com aquele que está no teu presente, que é Deus, está contigo a todo momento, usando tudo e todos para conseguir entrar no seu coração. E quer estar contigo e já preparou um futuro promissor, um futuro de bênção. Mas que não vai adiantar nada você ouvir a palavra, estar na igreja, se você não praticar. Fechou? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe, para que você venha estar sendo um instrumento na mão de Deus, para que mais pessoas venham estar abrindo a sua mente, se destravando espiritualmente e, de fato, sendo liberto. Porque está escrito que a verdade liberta. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.